A estreia da seleção marroquina não decepcionou e surpreendeu um universo de pouquíssimas pessoas. Neste vídeo vamos falar sobre o duelo entre Brasil e Marrocos, uma partida muito aguardada, muito especulada, muito comentada, que foi a estreia da seleção brasileira no Campeonato do Mundo e também da quarta classificada do último Campeonato do Mundo, a seleção marroquina, que chega para este Mundial com novidades, algumas alterações na forma de jogar, jogadores enquadrados na seleção. É uma seleção marroquina que, como eu falei aqui, se você ainda não viu, aproveita para dar uma olhada no vídeo de antevisão sobre o percurso das seleções africanas neste Campeonato do Mundo, que vai mais uma vez, não direi surpreender, mas demonstrar ao mundo o seu projeto de formação e consolidação como uma das melhores seleções do mundo. E nós vimos qualidade individual, coletiva, coesão do jogo, muita maturidade na construção, na forma como reage às adversidades dentro da partida de futebol. Antes de começar a falar sobre este jogo, quero te convidar a deixares aqui embaixo o teu comentário sobre Marrocos e Brasil e o que esperas das duas seleções no Campeonato do Mundo, o teu like, compartilhar este vídeo e também o canal. Avancemos então. Foram 35 minutos fustigantes da seleção marroquina para cima da seleção brasileira. A mim não me surpreendeu, porque eu acompanhei todo o percurso do Brasil com Carlo Ancelotti. Existiram momentos bons, momentos menos bons, mas no jogo a doer foi mais, como direi, mais assustador ver o nível da seleção brasileira. Não me surpreendeu, mas me assustou o nível técnico, a qualidade tática demonstrada pela seleção brasileira orientada por Carlo Ancelotti. Isso quer dizer que o Brasil não pode ser campeão do mundo? Não. O Brasil, como eu disse, também um vídeo de antevisão aqui, você se entrar no canal vai conseguir ver e depois perceber a minha opinião. Não é uma das favoritas a ganhar o Campeonato do Mundo. O Brasil está num segundo leque de seleções que podem ganhar o Campeonato do Mundo. Mas o que pode fazer a diferença nesta seleção brasileira é o nível técnico dos seus jogadores e a capacidade tática, a inteligência futebolística do seu treinador. Contra Marrocos, isso foi uma nulidade nos primeiros 35 minutos. Marrocos muito pressionante na perda, na reação à perda de bola, na saída de bola do Brasil. Isso enervou num nível. Os jogadores do Brasil não pareciam os mesmos jogadores que nós vemos nos seus clubes. Era um Brasil que sentia o peso da estreia num campeonato do mundo. Era um Brasil que sentia o peso de estar a fazer um jogo de estreia contra uma seleção marroquina que é muito bem dotada tecnicamente e também muito inteligente no seu jogo tático. E um Brasil que chutava a bola sem ninguém no espaço, era mesmo um chutão para desafogar aos 15 minutos da primeira parte. Isso me assustou. Um Brasil que não conseguia sair da sua área com a bola controlada. Este é, na minha opinião, o grande problema do Brasil. Um jogador que faz a ligação de jogo, que consegue segurar na bola, acalmar toda a atenção existente naquele momento e depois fazer essa bola circular. Hoje não há no Brasil. No jogo contra o Paraguai, no Maracanã, na segunda metade, o Paquetá em alguns momentos foi este jogador. Tanto é que eu me dei ao luxo de dizer que o Ancelotti não precisa inventar porque já tinha encontrado o seu 10. Mas depois contra o Egito, o Paquetá já teve alguns momentos menos bons, ele não é consistente. E contra Marrocos, nos primeiros 35 minutos, ele desapareceu da sua função. O Rafinha era um jogador, permitam-me o termo aqui, vagabundo. O Rafinha correu muito, mas correu sem... Qual a palavra? Esqueci-me agora. Correu sem objetivo. Era uma corrida nula. Não existiu o Rafinha na partida. Porque ele tinha que fechar o lateral, depois ele tinha que voltar para ser extremo. Essa confusão tática fez com que o Rafinha fosse um jogador
inexistente durante a partida. Ao contrário de Marrocos, que tem solidez, que tem capacidade para jogar e fazer jogar a sua equipa e extrair o melhor dos seus principais jogadores. Não foi, na minha opinião, um grande jogo do Hakimi, mas foi um jogo QB do Brahim Diaz e de todo o outro nível de coletivo da seleção marroquina. Quando foi acionado o Bono, acabou por ser um jogador do seu nível, correspondeu à expectativa. Agora, existiu um jogador dentro da partida que ele fez um jogo à parte. 18 anos, uma experiência incrível, uma tranquilidade e uma maturidade admiráveis, que foi o Boadi, jogador do Lille. É mais um daqueles jogadores que Marrocos consegue recrutar e fazer com que o jogador se sinta interessado e desejado para fazer parte de um grande projeto. Em 2030, Marrocos vai organizar ou reorganizar o Campeonato do Mundo com Portugal e Espanha. E já olhando para o seu futuro, Marrocos vai olhando para a sua diáspora e trazendo para dentro da sua seleção muita qualidade. Os jogadores de Marrocos hoje jogam nas principais ligas. O que marcou o golo, esqueci-me agora do nome dele, joga no PSV Eindhoven da Holanda, mas tem na mesa a proposta do Bayern de Munique para se tornar jogador do Bayern de Munique. Mas aqui eu não posso fazer este vídeo sem falar de Boadi, 18 anos de muita maturidade. Em março era guarda-redes, ou seja, em março era jogador da seleção sub-20 da França, capitão, e em junho está a jogar num campeonato do mundo com a seleção marroquina com muita tranquilidade, 18 anos de uma maturidade admirável e colocou no banco um jogador muito experiente que fez parte da história de Marrocos no último campeonato do mundo, no último campeonato africano, que é o Amrabat. O Boadi colocou o Amrabat no banco. É um jogador catalogado pela Federação Francesa de Futebol, fazia parte da sua equipa sub-20, capitão, é acompanhado há muito tempo pelos franceses, mas o telefone tocou a pedido da seleção marroquina, porque tem pais de origem marroquina. Ele se inclinou para a seleção marroquina. A Federação Francesa tentou colocar o Zidane no meio de tudo isso, porque será o próximo selecionador francês, mas não deu. O miúdo foi para a seleção de Marrocos e jogou muita bola. Ele já tem sido muito bem falado e muito bem comentado enquanto jogador do Lille, mas numa partida de estreia num campeonato do mundo, tudo o que ele fez foi de ser aplaudido e muito admirado. Marrocos, para mim, continua a afirmar, chega para, mais uma vez, tombar gigantes e mostrar toda a sua potência e toda a sua força para o mundo do futebol. Eu termino o jogo decepcionada com a seleção marroquina, porque faltou à seleção de Marrocos, em muitos momentos, a decisão correta no último terço, na finalização das jogadas. Abanou ali depois do golo do Vinícius Júnior, diga-se de passagem, e espetacular golo do brasileiro, e foi só isso. O Brasil achou ouro onde parecia que só tinha capim. Foi um golo antológico, exagerado, mas foi um golo bonito, muito bem feito pelo jogador do Real Madrid. Mas Marrocos, para mim, no último terço, na última decisão, no último passe, quando chegava na box, naquela caixinha da área do Brasil, Marrocos tinha muitas dificuldades. Das duas, uma. Ou Marrocos não tem capacidade para penetrar com qualidade, ou o Brasil fechou muito bem as linhas, a seleção marroquina, naquele período. Porque me incomodou demais que Marrocos conseguia progredir muito bem com bola, criar muito bem espaços, aparecer junto da área de Alisson, mas quando chegava bem na entrada da área de Alisson, as coisas não aconteciam. É uma característica da seleção marroquina de fazer pouquíssimos golos, 1-0 e depois fecha a casinha. Mas contra o Brasil, na minha opinião, foi Marrocos quem empatou. Porque
teve volume suficiente para fazer mais, para ganhar da seleção brasileira. Infelizmente, não teve esse critério muito bem definido do último passe, da última bola, de como essa bola entraria entre os jogadores brasileiros na sua defesa, como essa bola chegaria até às redes, às guardas ou à guarda de Alisson. Quanto ao Brasil, como eu já falei, é preocupante, é meio assustador ver a orfandade de ideias e de qualidade individual de alguns jogadores. O Rafinha foi uma nulidade no jogo e na única oportunidade que teve, ele não teve nem capacidade e força física para arrematar uma bola que é um passe para o Bono. O Igor Thiago também foi um grande espectador dentro de campo. Que privilégio! Casemiro muito nervoso, muita perda de bola. É preocupante que o esteio do Brasil não esteja no seu melhor. Foi só um jogo de abertura, foi só um jogo de estreia. Veremos como é que se portará a seleção brasileira contra o Haiti. Eu acho que é um discurso perigoso achar que o Brasil vai golear o Haiti. É mundial e o Brasil hoje não tem a mesma qualidade e o mesmo critério do outro tempo. É importante acordar para a realidade, olhar para a realidade atual do Brasil. Agora, pode melhorar? Pode. Não é pode, deve. O Brasil precisa de melhorias se quiser continuar neste campeonato do mundo, porque como está, vai ser muito difícil chegar até às meias finais, por exemplo, que é uma das grandes ambições da seleção brasileira, e depois aí se vê se chega à final para a corrida ao tão sonhado campeonato mundial de futebol. Mas para mim, Marrocos foi a imagem de si mesmo, uma belíssima seleção, muita capacidade construtiva, muita inteligência tática, muita boa capacidade defensiva e achou ouro, que é o Boadi. 18 anos de muita tranquilidade e muita maturidade. O Brasil foi igual a si também, pior até, existiram momentos muito melhores durante o ciclo de preparação e na partida contra Marrocos foi assustador ver o nível da seleção brasileira. As suas individualidades precisam aparecer, mas a coletividade inexistente hoje é mais preocupante do que a inexistência de alguns jogadores principais da seleção brasileira. Quero saber as vossas opiniões aqui nos comentários. O que vocês acharam deste Marrocos 1, Brasil também 1. Brasil consegue um golo. Aí, sim, nos trancos e barrancos. E Marrocos consegue um golo no contra-ataque, com muita qualidade. E mais uma vez, está de parabéns o projeto marroquino na observação de talentos no estrangeiro, porque o Boadi é um acerto incrível. Beijinhos, quero os vossos comentários, likes e também que vocês compartilhem este vídeo e o canal. E até o próximo vídeo.